Sua intenção era ir matá-lo hoje. Sim ou não? Uma revelação surpreendente no meio de uma entrevista policial quando um homem da Virgínia admite que incendiou seu rival romântico. Eu joguei um balde de gasolina nele. Isso foi porque ele transou com minha esposa. Estamos levando você para dentro da sala de interrogatório, neste caso chocante. Ele chamou isso de telefone. E mais tarde, ouvindo o próprio advogado do réu. Não é apenas algo simples. Sabe, ele está chateado, então ele, está perturbado ou algo assim, colocou fogo nesse homem. Havia muitas evidências que eu diria que são atenuantes. Este é Scandal, apresentado por Law and Crime. Eu sou Sierra Gillespie. As chamas do amor ganham um novo significado neste caso, quando um marido ciumento admite ter incendiado o suposto amante da esposa após uma briga de casal. Eu estava dizendo para ela que eu não entendia como te amar direito. E foi simplesmente rejeitado. Eu simplesmente perdi o controle. Minha esposa e eu simplesmente... O escândalo de hoje nos leva a Danville, Virgínia, onde desde 2012, Lee Vogler atua no conselho municipal. De acordo com o perfil dele no site da cidade, Lee foi, na verdade, a pessoa mais jovem já eleita para o conselho municipal de Danville, quando tinha apenas 24 anos. Ele atua como vereador há mais de uma década agora, defendendo uma plataforma de fortalecimento da comunidade, apoio aos negócios locais e geração de mais empregos para a região. O currículo de Lee é impressionante, para dizer o mínimo. Mas, de acordo com um ex-morador de Danville, Shatsy Michael Buck Hayes, Lee estava envolvido com mais do que apenas o trabalho no conselho municipal. Não está claro como exatamente teria começado o suposto relacionamento entre Lee e a esposa de Shatsy, Mary Ellis, ou até onde isso realmente chegou. Shatsy contou aos detetives que acreditava que o caso começou por volta de setembro de 2024 e que, cerca de 10 meses depois, Mary Ellis pediu o divórcio. Quando os detetives perguntaram a Shatsy sobre o que levou ao incidente, ele mencionou uma conversa com Mary Ellis. Eu e minha esposa tivemos uma conversa hoje pelo telefone. E eu basicamente estava surtando online. E então tivemos uma conversa ruim. E sobre o que foi a conversa? Eu só preciso... vou te ligar mais tarde. A conversa foi eu senti que estava me repetindo. Mas ela disse que eu não a amava. Caso contrário, eu não teria cometido os erros que cometi. Eu tinha um transtorno de personalidade limítrofe. E isso seria isso. Isso me fez, como se ela achasse que eu não era suficiente ou como se ela não fosse suficiente. Então, eu e ela tivemos uma briga bem grande. Foi bem ruim. E eu estava dizendo eu não entendia como te amar direito. Isso foi simplesmente rejeitado e... eu simplesmente perdi a cabeça. Então, mais tarde naquele dia, 30 de julho de 2025, Shatsy foi a um posto de gasolina local e fez uma compra. Então o que eu fiz foi, tem uma pilha de arroz no porão, no final do porão, ao lado da minha cama, porque eu tinha um arroz e um balde. E eu coloquei o arroz em um saco de papel. E fui lá e comprei 3 galões de gasolina. Ninguém poderia ter esperado o que aconteceu em seguida. Meu Deus! Esse é um vídeo real de Lee Vogler sendo incendiado. É tão chocante que tivemos que desfocar as imagens, mas você pode ouvir a pessoa na gravação dizendo: Meu Deus, meu Deus. Testemunhas imediatamente pediram ajuda e os socorristas correram para o local. Saia do carro! Saia do carro! Saia do carro! Saia do carro! Mãos para cima! Deite no chão! É minha aposta. Opa! Ele ainda está cheirando a gasolina. A
Aqui cabe observar. Lee Vogler sobreviveu milagrosamente a esse ataque. A emissora local WDBJ-7 informou que Lee sofreu queimaduras de 2º e 3º grau em 60% do corpo. Ele sofreu choque por queimadura, choque séptico e também queimaduras nos pulmões devido à inalação de fumaça. Mas apesar de tudo isso e de meses no centro de queimados da UNC, Lee sobreviveu. Desde então, ele postou algumas fotos em sua página de vereador no Facebook. Ele geralmente usa mangas compridas, mas em algumas fotos é possível ver as marcas de algumas de suas queimaduras. Desde então, ele voltou a trabalhar como vereador e parece estar levando uma vida normal. Mas não é bem assim para Shotzi Buckcase, que admitiu aos investigadores que colocou fogo em Lee. Fui até o local onde o Lee trabalha e ajudei um inseto em um alarme de gasolina. E isso foi porque Lee teve relações com minha esposa. Depois que ele foi detido, Shotzi concordou em falar com os investigadores, que seguiram o protocolo. E isso significa que eles começaram com os direitos de Miranda dele. Meu nome é Sargento Clay e este é o Cabo Breeze, certo? Sou da seção de investigação do Departamento de Polícia de Danville, certo? Eu sei que você tem coisas que quer desabafar. Tudo bem, vamos lá. Mas antes mesmo de você me contar qualquer coisa, ou eu te contar qualquer coisa sobre o que está acontecendo, eu preciso te informar sobre algumas coisas, tudo bem? São seus direitos de Miranda. Certo, então antes de fazermos perguntas, você precisa entender seus direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito de falar com um advogado para receber orientação antes de responder qualquer pergunta e de ter ele ou ela com você durante o interrogatório. Você entende esses direitos? Perfeito, cara. A entrevista, então, começa com algumas informações básicas. Shotzi conta aos detetives sobre o suposto caso de Mary Alice com Lee. Eu estava tentando, tentar transmitir o que estava acontecendo. Só olhando. Minha esposa teve um caso com essa mulher que eu incendiei. Você disse que vai ter que investigar o cara que você viu. Sim. Em chamas. Sim. Certo. E há quanto tempo? Foi há cerca de 10 meses, eu acho. 2 meses atrás? Ok. Shotzi explica que achou que esse caso tirou o futuro dele com Mary Alice. Eu estava tão bravo com ele e eu me senti assim hoje de manhã. Eu sabia que tinha cometido erros, mas senti que ele tinha tirado algo de mim e me perdido. Eu realmente queria ter filhos com a minha esposa. Eu realmente sinto que ele tinha me impedido de qualquer coisa. Então era isso que estava na minha cabeça hoje. Shotzi diz que foi levado a isso por uma conversa telefônica que teve com Mary Alice mais cedo naquele dia. Então, decidiu resolver a situação com as próprias mãos. Depois de comprar um pouco de gasolina, ele foi direto para o local de trabalho de Lee, o escritório da revista Showcase na Main Street de Danville. Ok, então quando você entrou no escritório, pode me contar exatamente o que aconteceu quando entrou lá? Eu atravessei o escritório. Na verdade, não o escritório. Entrei no saguão e fiquei andando de um lado para o outro. Ok, bem, eu vou ser. E ele abriu a porta. Eu saí porque você estava com a gasolina. Ok. Só no meu carro. Tô prestes a sair e você faz tudo e... Então, O que aconteceu a partir daí? eu tinha acabado de perseguir. E eu simplesmente persegui ele para fora. Ele saiu correndo. Ele correu, ele atravessou o prédio, correndo. E eu fui atrás dele. E então eu simplesmente deixei aparecer e coloquei. Eu relatei isso depois. Aconteceu, eu. Tem uma ovelhinha, me desculpe. Assim que ele abriu a porta, descreva como ele era. Ele parecia, eu não sei como ele... Ele parecia feliz. Não, ele achou uma piada, me ver. Então como você chama isso? Chocado, assustado? Qual seria a melhor maneira? Ele me ligou, eu disse pra ele que não podia vir. Tipo, a questão é que ele estava se infiltrando na minha família há muito tempo. Ele sabia que eu também. E é aqui que as coisas vão de mal a pior. Shotzi admite que fez de
tudo para garantir que o fogo queimasse. Essa é uma pergunta rápida. 2 perguntas. Tinha alguma gosma ou aquele balde, ou seja lá o que era? Você colocou algum tipo de acelerante no meu napalm ou algo naquele balde? Eu estou colocando isopor. Colocou isopor nisso? Por quê? Porque eu achei que isso faria queimar por mais tempo. Vai fazer queimar por mais tempo. Então, essas anotações fazem diferença. É como isopor. Beleza. Então, uma das razões era porque você achava que isso faria o fogo durar mais tempo. Shotzi acaba sendo acusado de tentativa de homicídio e, com base em sua entrevista à polícia, isso foi justificado. Sharks e Shanti, eles estão dizendo que, eu estou tentando entender por que você tentou matá-lo hoje. E você me disse isso. Sua intenção era ir matá-lo hoje? Sim ou não? Você queria matar o Sr. Fuckland? E só para esclarecer, você foi matá-lo por causa do caso dele com sua esposa. Shotzi Michael Buck Hayes acabou se declarando culpado de tentativa de homicídio em primeiro grau e lesão corporal dolosa agravada. Em junho de 2026, ele foi condenado a 35 anos de prisão por lesão corporal dolosa e mais 10 anos por tentativa de homicídio em primeiro grau. Ele também foi proibido de ter qualquer contato com Lee Vogler pelo resto da vida e, desde então, se divorciou oficialmente de sua esposa. Uau, muita coisa acontecendo nesse caso. Nós explicamos os fatos para você, nosso espectador, mas eu quero falar com alguém que esteve diretamente envolvido em tudo isso. Agora estamos com o próprio advogado de Shotzi, Matt Peck. Matt, obrigado por participar do Scandal com a gente hoje e falar sobre esse caso tão maluco. Obrigado por me receber, Sierra. Eu realmente agradeço. Posso te dizer que esse caso é definitivamente inesquecível. Sim, certo. Então vamos começar do começo, né? Você era só um advogado comum, fazendo seu trabalho, aquela rotina, e de repente você recebe uma ligação dizendo que, você vai representar esse cara, aconteça o que acontecer. Quais foram suas primeiras impressões, seus primeiros pensamentos quando você ouviu falar desse caso? Bem, na verdade, quando eu entrei nesse caso, foi um pouco diferente, porque eu não costumo pegar muitos casos por nomeação judicial. E esse era um caso por nomeação judicial. E um ex-colega meu, na verdade, pegou o caso. O Sr. Ed Lovato, um advogado muito bom. E era bem complicado, algumas questões bem complexas. E conversamos bastante e basicamente decidimos entrar com uma petição para que eu pudesse participar e ajudar no caso. Certo, então você conseguiu o trabalho, você está ajudando esse cliente. O que, quero dizer, sem quebrar o sigilo entre advogado e cliente. O que ele te contou sobre o que aconteceu? Bom, eu realmente não posso entrar em detalhes específicos sobre as coisas exatas, mas posso te dar uma ideia geral do que encontrei quando peguei o caso. E posso te dizer que, quando entrei pela primeira vez, eu revisei as acusações e achei muito interessante. O fato de que alguém chegaria ao ponto de, supostamente, colocar fogo em outra pessoa, jogar gasolina nela. Sabe, nós somos muito sortudos em alguns aspectos, porque, obviamente, o homem sobreviveu e eu sou grato por isso. Sabe, caso contrário, estaríamos lidando com algum tipo de, caso de homicídio qualificado. Quero dizer, sim. E os fatos de tudo isso, de incendiar alguém aqui, isso mostra premeditação? Porque se você analisar os fatos do caso, temos seu cliente indo comprar combustível, gasolina. A promotoria diz que ele estava lá fora dizendo abertamente que planejava incendiar alguém. Então, o que você acha de tudo isso? Então, o problema que tivemos ali foi que ele estava enfrentando 3 acusações originalmente, quando começamos o caso, e era lesão corporal dolosa agravada. O que muita gente pensa, por que não colocaram tentativa de homicídio? Bem, na Virgínia, temos uma acusação chamada lesão corporal dolosa agravada. E, na verdade, ela está acima até mesmo da tentativa de homicídio. Mas a promotoria acusou lesão corporal dolosa agravada, tentativa de homicídio e também invasão de residência com uma arma letal, com a intenção, obviamente, de causar dano a esse homem. E nós achávamos que a verdadeira questão no caso era que não houve necessariamente um arrombamento e invasão. Isso aconteceu durante o dia. E então, quando comecei a analisar, descobri que não era algo simples. Ele está chateado, então ele, está perturbado ou algo assim, colocou fogo nesse homem. Havia muitas evidências que eu diria que são atenuantes pelo fato de que havia um relacionamento, e ficou registrado, havia um relacionamento entre a esposa do Sr. Buck Hay e a suposta vítima no caso.
Então, ok, você disse fator atenuante, porque isso é algo que todo mundo estava clicando nas manchetes, comentando no TikTok, seja lá onde for. Todos estão falando sobre isso. Tipo, esse homem descobriu que a esposa dele estava tendo um caso. Ele colocou fogo no outro homem. Essa é meio que a grande manchete aqui. Então, você acha que isso é um fator atenuante? O fato ou a alegação de que havia um caso ou um triângulo amoroso acontecendo? Com certeza, e eu acho que se tivéssemos, obviamente, chegamos a um acordo para se declarar culpado no caso, mas eu acho que se tivéssemos levado o caso a julgamento, acho que esse teria sido o ponto central dos nossos argumentos daqui para frente. Agora a questão é, e sim, isso é um fator enorme nesse caso, porque existe algo chamado violenta emoção, e qualquer estudante de direito do primeiro ano provavelmente se depara com isso. E o cenário típico é muito parecido com esse, onde o marido chega em casa e encontra outro homem na cama com sua esposa, fazendo sexo, e então o marido perde o controle, machuca o sujeito, mata ele, seja o que for, mas ele fez isso por causa do violenta emoção. Bem, a questão da violenta emoção em todos os estados, mas especialmente na Virgínia, houve algum tipo de intervalo para esfriar a cabeça? Houve algum atraso entre o momento em que se descobriu esse problema e o momento em que se agiu em relação a ele? No nosso caso, esse era o nosso fardo. E essa era a única coisa que seria difícil no julgamento, porque houve um tempo significativo entre o momento em que ele descobriu sobre esse suposto caso e como isso foi provocado, e continuou até que o ato fosse cometido. E esse era o nosso problema. Com certeza, nós teríamos sustentado a tese de violenta emoção, mas entendemos que na realidade do julgamento, e certamente o júri poderia ter decidido de qualquer forma, na realidade do julgamento houve um intervalo para esfriar a cabeça. Ok, isso definitivamente tornaria as coisas um pouco mais complicadas para todos vocês, se realmente houve esse intervalo para esfriar a cabeça, por assim dizer. E eu não vi isso sendo noticiado. Não sei se você pode nos contar. Sabemos como Shotzi Shanti Buckhays descobriu sobre esse caso? Sim, então eu acho que isso apareceu em algumas das provas apresentadas no depoimento, mas eu acho que havia basicamente linhas do tempo conflitantes e evidências conflitantes sobre quando esse caso realmente começou, como ele descobriu. Porque eu acho que as provas mostraram que o vereador e sua esposa eram certamente amigos do Sr. Buckhays e da esposa dele, e eles saíam juntos há bastante tempo. Por um período de tempo bastante longo. E nosso cliente testemunhou que o que realmente incomodou ele foi uma vez em que sua esposa foi ao banheiro enquanto eles estavam em um restaurante. E ele foi atrás dela porque ela não tinha retornado em um determinado período de tempo. E flagrou a suposta vítima. E Mary Alice Hayes, que era esposa do Sr. Buckhays na época, em algum tipo de abraço ou algum gesto de carinho um com o outro. E isso, obviamente, o colocou em um estado paranoico. E daí em diante, acho que tudo só piorou. Ela pediu o divórcio e, com certeza, as evidências dos dois estarem juntos ficaram ainda mais evidentes depois disso. Quero dizer, eu realmente sinto por alguém que depois descobre que sua esposa, marido, seja lá quem for seu parceiro, está te traindo. Isso é difícil. Quero dizer, eu sinto muito por qualquer pessoa que tenha que lidar com isso. É complicado, né? Mas isso equivale a colocar fogo em alguém? Quero dizer, seria realmente complicado se vocês levassem isso a julgamento com o júri e tivessem que dizer: ok, por um lado, ser traída é terrível e horrível, mas também ser queimada viva. Quero dizer, uma coisa equivale à outra? O que você faria no julgamento com tudo isso? Bem, o que você está perguntando aí é realmente pertinente. E o que você está perguntando é muito parecido com legítima defesa. Violenta emoção é o que chamamos de escusa legal. Legítima defesa é uma justificativa legal. E só porque você pode ter uma dessas defesas ou pode ter certas evidências atenuantes como essa, sabe, você excedeu o limite disso. E eu acho que mesmo se, o Sr. Buckhays tivesse flagrado sua esposa, no meio do ato ou algo desse tipo, eu acho que chegar ao ponto do que aconteceu, certamente a lei nunca justificaria isso. E eu acho que é como quando recebemos certos casos que temos o tempo todo, onde temos, casos de agressão e lesão corporal. E nesse caso de agressão e lesão corporal, a pessoa alega legítima defesa, mas então ela ultrapassa o limite da legítima defesa ao machucar a outra pessoa além do necessário para se defender. E esse era realmente o tom desse caso. Então, no julgamento, nós nunca teríamos,
Quero dizer, obviamente, se a promotoria não apresentasse provas, porque era responsabilidade deles apresentar as provas. Se eles não apresentassem provas, obviamente nós iríamos argumentar sobre isso. Mas a principal questão é que provavelmente nunca teria havido uma absolvição, mas certamente teria sido diferente de lesão corporal agravada e maliciosa. E se eles tivessem encontrado qualquer indício substancial de emoção violenta, provavelmente eles teriam, nós achamos que o júri poderia ter reduzido para lesão corporal maliciosa, ou o que chamamos de lesão corporal ilícita, que na maioria dos estados é chamado de agressão e lesão corporal qualificada ou algo do tipo. E isso teria reduzido significativamente a responsabilidade dele em relação ao tempo de prisão. Entendi o que você está dizendo. Não é como um clássico caso de quem foi, ele dizendo que não foi ele, que não estava lá, mas talvez tentando diminuir as acusações que foram feitas. Porque, quero dizer, mesmo como uma pessoa comum, não advogada, eu falo sobre crimes reais. Então, eu falo sobre o pior do pior. E eu realmente sinto que existem níveis. Quero dizer, se você leva um tiro, pode ser uma morte instantânea. Se você é estrangulada, isso demora um tempo. É algo muito íntimo. Isso, sabe, eleva o nível ali. E então, colocar fogo em alguém já é algo completamente diferente. Eu nem sei onde isso se encaixa em tudo isso. Não sou eu quem vai tomar essa decisão ou fazer essa determinação, mas é algo sobre o qual eu nunca tinha falado antes. E também tem vídeo. Então, você falou sobre algumas das provas que a promotoria teria apresentado. Seria difícil contestar o fato de que existe um vídeo da vítima em chamas? Bem, como um advogado que atua em julgamentos com 15 anos de prática aqui na Virgínia, essa não teria sido a estratégia de dizer isso não aconteceu ou quem fez isso? Nunca foi sobre isso, porque você está absolutamente certo. No final das contas, se tivéssemos levado isso a julgamento com um júri, teria sido resolvido por, você sabe, pessoas leigas e comuns que estariam decidindo sobre isso. E quando você leva casos assim a julgamento, certamente quer ser razoável. Você quer defender seu cliente veementemente. Mas ao mesmo tempo, você sabe, você tem que ser razoável. E eu acho que uma pessoa razoável certamente poderia olhar para isso e ver que o Sr. Buck Hayes estava agindo sob violenta emoção de alguma forma. Agora, houve um período razoável para esfriar a cabeça? Isso justificava parte do comportamento dele, mas não tudo? Era mais ou menos por esse caminho que estávamos seguindo. E quanto ao fato de que ele conversou com a polícia depois? Na verdade, nós vamos mostrar o vídeo da câmera corporal, os trechos neste episódio. E realmente parece que ele diz, sim, esse cara estava tendo um caso com minha esposa. Claro que eu fiz isso. Então, de certa forma, ele admite logo de cara. Isso seria uma batalha difícil para a defesa? Não, de jeito nenhum. Na verdade, seria uma batalha difícil se você estivesse tentando dizer que é um caso de autoria desconhecida. Porque você tem o cara dizendo que foi ele quem fez. Mas isso nunca foi a questão sempre foi a atenuação e a redução das acusações. Então, além da atenuação, nós já falamos um pouco sobre isso. O caso, tudo isso. Você teria seguido o caminho de algum tipo de avaliação de saúde mental? Ou ele tinha algum tipo de diagnóstico, tomava alguma medicação, coisas assim? Bem, e isso também fazia parte do registro na sentença, então não estou divulgando nada, e você pode olhar nos autos, mas nós realmente entramos com pedidos para avaliação de capacidade mental, avaliação de inimputabilidade por insanidade mental, assim como entramos com um pedido para a avaliação de capacidade diminuída, que é relativamente novo na Virgínia. Então, o que é isso, a capacidade diminuída? Basicamente, isso diz que por causa de um problema de saúde mental, ou autismo, ou algo nessa linha, que você basicamente não tinha capacidade de entender a gravidade do que estava fazendo. Isso não necessariamente exonera completamente o réu, mas permite que o júri entenda que essa é uma pessoa com capacidade diminuída. Mas todos esses 3 pedidos foram negados para nós. E eu não diria que foi negado pelo tribunal. Nós simplesmente não conseguimos uma avaliação que dissesse: sim, eu posso subir ao banco das testemunhas e afirmar que ele certamente se enquadrava em uma dessas 3 categorias de réu. Parece para mim que você fez exatamente o trabalho de um advogado de defesa, explorando todas essas possibilidades, investigando o histórico dele, sabe? Solicitando talvez um exame de competência, todas essas coisas do tipo. Parece que você conhece muito bem o caso. No entanto, não acabou indo a julgamento com o júri. Seu cliente acabou aceitando um acordo. Você pode falar um pouco sobre como foram essas conversas ou por que ele decidiu seguir esse caminho? Claro. E eu posso, sabe, isso obviamente também faz parte do registro, mas estávamos provavelmente a poucas semanas do julgamento. E nós tínhamos intimado, ou o tribunal tinha intimado, mais de 200 jurados.
o que é muito para aquela região pequena. E provavelmente é um dos maiores casos que eles tiveram lá em bastante tempo. Mas, sabe, estávamos na véspera do julgamento, por assim dizer, algumas semanas antes, e conversamos sobre os prós e contras do caso e sobre julgá-lo diante de um júri. A questão passou a ser julgar o caso diretamente diante de um júri e até mesmo pedir o que chamamos de fixação da pena pelo júri, o que significa que o próprio júri decide a sentença. Nossa preocupação era que, se ele fosse condenado nos termos da acusação, o júri não poderia dar menos de 42 anos. Seriam 20 anos por cada acusação, pelas acusações, e mais 2 anos pela outra infração, a tentativa de homicídio. Então, começava em 42 anos. O juiz não iria abaixo disso. Quer dizer, ele poderia, mas se um júri te condena a 42 anos e esse é o mínimo que eles podem dar, então isso seria um problema. Então, no fim das contas, e nosso cliente nunca disse, eu não fiz isso. Era só uma desculpa ou uma atenuante para isso. Então nós conversamos com a promotoria e dissemos ao promotor deste caso, sabe, escuta, o problema que realmente temos com as acusações como foram feitas é que, sabe, essa invasão e arrombamento aconteceu no meio do dia. E embora certamente a lei dê respaldo, ou haja causa provável, que é um nível mais baixo, para justificar a apresentação da acusação, eu não acho que essa seja realmente uma base na qual você queira, sabe, fundamentar o seu caso. E no fim das contas, nosso cliente decidiu aceitar a responsabilidade pelo que ele realmente fez, que foi o lesão dolosa agravada. E novamente achamos que provavelmente foi mais malicioso, mas lesão dolosa agravada e a tentativa de homicídio, e então aceitar a responsabilidade por isso e levar o caso diante do juiz Reynolds e deixar que o juiz decida a sentença dele nisso. Então, você pode me falar um pouco sobre a sentença também? Porque pelo menos um dos relatos que vi dizia que ele esperava recorrer da sentença. Qual foi a sentença final e o que você achou dela? Claro. O que mais me preocupava nesse caso, e eu sei que quando você fala sobre isso parece algo bem drástico, mas esse é o tipo de caso com o qual eu lido. São casos em que há muitos riscos ou muitas condições que podem realmente causar problemas para o réu. E nesse caso, sabe, Sr. Buck Hayes, quando conversamos sobre a sentença, foi mais porque as questões de saúde mental, já que não iam nos ajudar no julgamento, elas sempre seriam consideradas na sentença, fosse diante de um júri ou de um juiz. E a nossa questão era, eu via isso como se ele fosse condenado. Eu não me importo se é um júri ou juiz, eu realmente sinto que vai ser uma sentença de prisão perpétua, porque quando você lê os fatos e olha para isso, é horrível. Quero dizer, muitos estados chamam isso de tortura, o que foi feito. Então, sabe, nós decidimos e nosso cliente decidiu por si mesmo que queria aceitar a responsabilidade e levar o caso dele diante do juiz. E no final, o juiz realmente deu prisão perpétua para ele, mas suspendeu tudo, exceto 40 anos. Então ele tem uma pena efetiva de 40 anos. E na Virgínia, ele vai cumprir 85% disso. E ele pelo menos será elegível para a liberdade condicional por idade avançada se chegar aos 60 anos e ainda não tiver sido solto. Mas eu acho que ele provavelmente vai sair por volta dos 40 e poucos anos. Talvez no final dos 40 ou começo dos 50. Acho que foi isso que a gente concluiu no final. Uau! E eu não quero passar por cima disso porque os detalhes do caso são bem escabrosos. Muita gente está realmente interessada nisso tudo. Mas, no fim das contas, temos uma vítima aqui que felizmente sobreviveu, como você mesmo destacou. Mas ser queimado, você mencionou que em alguns outros estados isso é considerado tortura. Quero dizer, é uma forma terrível de se machucar de qualquer jeito. E eu sei que grande parte do corpo dele ficou coberta. Então, você tem alguma atualização sobre como a vítima está? Sim, então ele testemunhou no tribunal. E eu fico a mais ou menos 1h30 daquela comarca. Então eu não estou lá com frequência. Provavelmente algumas vezes por mês. Mas da última vez que o vi, ele estava no tribunal testemunhando na sentença. E, obviamente, ele teve um impacto tremendo. Ele passou tanto tempo na unidade de terapia intensiva. Acho que ele ficou lá em Duke e o pessoal de Duke, da unidade de queimados, cuidou dele. Quero dizer, obviamente ele vai ter sequelas pelo resto da vida. Mas ele voltou a ser vereador lá em Danville e parece estar indo muito bem. Ele e a esposa ainda estão juntos. Acho que todo o resto meio que foi deixado de lado.
E, sabe, ele está em nossos pensamentos e orações porque certamente queremos que ele se recupere totalmente, mesmo que ele ainda tenha cicatrizes pelo resto da vida. Nossa, quero dizer, os fatos desse caso são... Eu cubro muitas coisas estranhas e acho que nunca cobri algo exatamente assim. Então, Matt Peck, eu realmente quero agradecer por ter vindo ao Scandal hoje e por ter nos explicado o caso. É muito interessante ouvir a sua perspectiva sobre tudo isso. Obrigado. E olha, se a Netflix estiver fazendo um documentário sobre Mackenzie Cirillo, quero dizer, não consigo imaginar, porque tem uma coisa que tem uma pessoa que ninguém chamou para depor. Temos pouquíssimos comentários dela. E essa pessoa é a agora ex-esposa do senhor Buck Hayes, Mary Alice Hayes. Então eu teria interesse em ver se algum dia eles fizerem um documentário, encontrarem essa senhora e a entrevistarem. Eu gostaria de ver o que ela diria agora. Quero dizer, tem outras declarações, mas com certeza teria interesse. Se a Netflix vier atrás, é difícil recusar. Talvez ela queira fazer parte dessa tendência em que todo mundo senta para dar sua. Ela poderia ter um de verdade. Quero ouvir o que ela tem a dizer, sabe? Claro. Então acho que vamos ter que esperar para ver. Matt, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Serra. Eu realmente agradeço pelo tempo. E é aí que o episódio de hoje de Scandal nos deixa por enquanto. Se você gostou do que viu e quer ver mais, ou se conectar comigo nas redes sociais, pode me encontrar em lugares como o Instagram, como Sierra Gillespie. Obrigada por assistir ao episódio de hoje de Scandal. Como sempre, eu sou sua apresentadora, Sierra Gillespie, e te vejo na próxima.